Oi, Marli. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Boa noite, Eliane. Eliane. Boa Boa noite, noite, Lu, estamos Carlos. Boa noite, chegando. Lu. Olha, Boa noite, entrou todo mundo de Carlos. uma vez. Olha, Olha, Estava desligada. opa, chegamos todos. Espera aí, deixa eu virar. Tá Boa bom. noite para Dona Clara. Ana Clara, tudo bem? Claro. Beijo. Bem, Graças a Deus. Certo. Ó, Eliane pessoal, está vou sem... fazer a prece inicial. Só um minutinho. Ah, Eu vou fazer a prece inicial, depois eu vou dar uma saidinha, que eu fiz uma caca, eu preciso limpar. Antes de vir para cá, eu quebrei um copo na cozinha, tem caquinho para um monte de lugar. Antes que depois sai daqui e vai lá com feijoada, preciso limpar. Coisa rápida. Certo. Sem problema. Tá, então. A Eliane faz. a Eliane já está no clima. Então, ai, eu não pus a minha hoje. Ai, dá vontade de lavar. É amanhã. Não, mas já entrou no clima, já. É que Já eu tá saí valendo. de casa hoje, já saí assim, tem que aproveitar. Isso mesmo. Sim. Então, a Eliane faz a prece inicial, o Carlos faz o Evangelho. Eu continuo com o livro dos Espíritos. A Marli faz as duas vibrações e a Lucélia encerra. Certo? Isso aí. Certo. Eu tinha que fazer as duas vibrações? Sim. Ai, Marcelo, eu não vi, eu estou com a lista desatualizada. Lu, você faz para mim? Faço. Ai, me perdoa, Marcelo, eu saí cedo ontem, eu cheguei 10h25 do HC. Hoje eu fui lavar roupa de hospital, roupa de cama, limpar a casa, fazer sorvete do mamamia, eu fiquei o dia inteiro perreada. Não se preocupe. Tranquilo. Sem problemas. Não tem problema nenhum. Você dá uma força aí, Lu? Faço, sim. Tá, obrigada. Certo. É que Muito bem. eu estou com a lista, mas está desatualizada, Marcelo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tranquilo. Ah, não, a Lucélia faz. Paz. Né, Lu? Mas não Faço. ficaremos sem fazer. Bom, então vamos. Aceitamos, começar? amor. Vamos. Então vamos neste momento entrar em contato com a espiritualidade amiga, com os mentores do grupo de estudo espírita Francisco de Assis, que eles possam neste momento estar em nossos lares, que nós possamos estar sempre junto com eles, que a gente possa receber a intuição do estudo, possamos aprender, e também que a gente possa transmitir tudo aquilo que a gente está aprendendo e colocar em prática. Que assim seja. Muito bom. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 28, né? Coletânea de preces espíritas. Hoje nós vamos começar pelos que estão em aflição. Prefácio. Se é conveniente ao aflito que a sua prova prossiga, não perguntei, mas todos estamos nela, né? Nosso pedido não a abreviará, mas seria a falta de piedade o abandonarmos, alegando que a nossa prece não será ouvida. Além disso, mesmo que a prova não seja interrompida, podemos obter alguma consolação que lhe minore o sofrimento. O que é realmente útil para quem suporta uma prova é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele passa não lhe trará resultados,
o terá de passar novamente por ela. E para esse objetivo, portanto, que devemos dirigir os nossos esforços, seja pedindo aos bons espíritos em seu favor, seja levantando-lhe o moral, através de conselhos e encorajamento, seja, enfim, assistindo-o materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode ainda ter um efeito direto, descarregando no aflito uma corrente fluídica que lhe fortaleça o ânimo. Nós falamos algumas vezes nessa coletânea, e às vezes durante o nosso estudo, né? Nós não conseguimos, com a nossa prece, tirar o nosso desafio, o nosso obstáculo da frente. Nós não conseguimos tirar do nosso filho do aflito, que é aquele que nós estamos orando. Nós temos as nossas orações para as vibrações especiais. Nós não vamos tirar o problema deles. Eles vão ter que passar. A nossa oração vai levar até eles um consolo, vai levar até eles um pouco mais de força, para que ele possa superar o desafio. Mas jamais, eu não vou fazer oração, não, porque não. Ele tem que passar pela prova. Isso é abandonar, né? Não é ajudar. Se ele tem de passar por uma prova, que a gente consiga orar por ele, para ele ter força para superar, ou então para passar com resignação. Porque muitas vezes a gente vai passar, independente de qualquer coisa. Mas de uma forma mesquinha, de uma forma de ódio, de não aceitar. Então, isso não ajuda. Por quê? Ele vai ter que passar de novo. Ele não aceitou. Então, a palavra resignação, ela traz uma confusão muito grande. As pessoas confundem com comodismo. E não é comodismo. Ser resignado não significa que você vai sentar numa cadeira, deitar num sofá, deitar numa cama e falar assim, agora, já que não tem jeito, vai ficar assim. Não. Eu aceito a dificuldade e o que é que eu posso fazer para ser diferente comigo? Porque, às vezes, a doença é grave, se eu me entregar, é pior. Então, eu preciso mostrar um pouco de ajuda, de amparo, de auxílio para esse irmão. Só que na palavra, na oração, ajuda, auxílio, não é resolver o problema. Nós não temos condições de resolver. A dor que ele tiver de passar, ele vai passar. Só que com as orações, ele pode aceitar isso de uma outra forma. E é para isso que nós estamos orando. É para isso que tem as nossas orações, vibrações especiais. Nas outras orações, quando a gente diz assim, que os nossos homens que estão na nossa lista de encarnados e desencarnados, que eles sejam atendidos naquilo que eles necessitam. Isso é genérico. Porque ali, na teoria, todos nós precisamos. Não tem quem não precisa de oração no nosso planeta de expiações de prova. Aqui uns mais, outros menos. Quando a gente faz as vibrações especiais, a gente direciona para eles que esses estão mais necessitados. Os outros vão receber também. Mas, mesmo que seja de uma forma mais suave, eles conseguem se virar. Já aqueles que precisam mais, nós precisamos focar mais. Nós precisamos direcionar melhor para a gente poder ajudar. É o aflito que ele fala aqui. A resignação que você falou, né? É o que você disse, não é você... eu mereço sofrer, e não faz nada. Não. É você ser resignado, é você aceitar o sofrimento sem rebeldia, né? Sem se revoltar contra o Criador. Mas jamais é você sentar e deixar acontecer, não. Porque aí a gente vai falar de suicídio, né? Quando você se entrega à dor, é uma forma de suicídio, né? Que você está se entregando, você não está lutando, né? Então, isso é importante lutar sempre. E é nesse momento que você abre brecha para a espiritualidade inferior te achar. Sim. Porque ao invés de você demonstrar
que você está lutando. E eles vão lá, tenta atirar pela direita, não consegue, pela esquerda não consegue, vão para... Eles não te acham, porque você está lutando. Não é que você venceu. Porque o que é vencer? Não é vencer. Vencer um jogo de futebol, vencer uma partida de tênis, isso é fácil da gente identificar. O que é vencer na vida? O Gari não venceu na vida? Se ele for um dos melhores garis que ele está dedicando à vida, ele venceu. Nós precisamos dele. Então, é importante, a gente tem o vencer na vida bem nas coisas materiais que todo mundo aplaude, né? Uhum. Que é, olha, ele é médico. Nossa! Porém, não é todo mundo que vai ser médico, não é todo mundo que vai ser CEO de empresa. Então, nós precisamos, para vencer a nossa dificuldade, dessa resignação, para aceitar a dificuldade e o que eu posso fazer para sair dela. É vencer a si mesmo. Exatamente. Que é o primeiro ponto, né? Ontem, chegou um dado momento que nós somos os últimos a ser atendidos. E nós chegamos cedo. Nós chegamos às 13h17. Eles começam a atender às 13h. Se nós chegamos às 13h17, deveria ser o 6º, 7º, 8º paciente. Mas nós somos os últimos. Em um determinado momento, o pai falou para mim, eu quero desistir. Carlos, eu toda a vida disse para ele, não desista, a gente não pode desistir e tal. Mas naquele momento eu achei melhor dizer o contrário. Falei, se você desistir, eu estarei do seu lado. Assim como eu estou no tratamento. Se você quiser, fica à vontade. Conversa com a médica, desiste e seja o que Deus quiser. Eu vou continuar do teu lado. Só que chegou diante da médica, não desistiu, não. Porque toda vez que eu falava, gera, né, conflitos. Então, eu concordei para não gerar conflitos. Então, eu falo assim, isso também perdão. A gente tem um momento de sabedoria, saber lidar com a pessoa. Porque, às vezes, ela diz as coisas para te insultar, para te destabilizar. E você acaba concordando com ela, é uma forma também de quebrar isso, né? Eu entendo, ele tá cansado, eu estou cansado, todos estamos muito cansados. Uhum. Porque foi 2 vezes a semana passada, né? E mais, mais um Poço de Caldas. E, então, assim, está sendo muito frequente as coisas. Eles marcaram 4 vezes para setembro. Então, Nossa. é difícil mesmo. É difícil, muito difícil, mas que eu falo? Se eu não concordasse com ele ali, ia gerar um conflito. Então, eu concordei em gênero, número e grau e tudo ficou certo. Tem momentos que o jogo é psicológico. Exatamente. Tem momentos que o jogo é psicológico. E, nesse momento, é nosso e daquele que nos intui. A gente deixa de intuir para a gente falar, não, eu vou agir de outra forma dessa vez. Porque é importante, para a gente poder ajudar, o remédio é amargo. Sim. É duro, é demorado, mas não tem outro jeito. Nós não temos condições de fazer tudo aqui em Casa Branca. Se tivesse, seria sensacional. Não tem como. Também, às vezes o camarada está numa cidade como São João, é transferido lá o caso dele para Campinas. Sim. Tudo que tem. E São João é grande. Então, quer dizer, é difícil, é muito complicado. E é um jogo, e a maioria das vezes, né? É verdade. Não, e eu falo assim, às vezes...
acontece quando a gente está mais cansado da vida. Verdade, verdade. Mas assim, eu falo assim, a gente tem que ter assim um baita jogo de cintura para lidar com a vida, né? Isso é bom, porque a gente amadurece também, faz parte do Sim. jogo. Sim. Mas obrigado pelo espaço, é só isso que eu tinha a dizer. O Carlos parece que congelou. Deu uma caída na conexão dele, Marcelo. Ele Ele está avisando volta aqui, ó. já. Tá falando aqui, já estamos voltando. Sim, Então vamos esperar, né? vamos. Mas é assim, né, tem hora que você tem que concordar com o errado para dar certo. Sim, verdade. Ah, Marcelo, os cachecol já, a Lu deu 4, a minha vizinha mas, deu 1, já completou. mas eu vou dar o 5, a Flaviana tem 5. Ah, Ela só então, mas, não entreguei ainda então, porque tem que ah, lavar. tá. Tá, mas deixa lá, é melhor a mais do que a menos. Não, se faltar para alguém, depois ela dá. Dá na mão Não, da deixa. Cleusa. Tá, então deixa na mão da Cleusa, então. Sim, eu vou. Ela vai trabalhar terça, quinta, né? Não, segunda, quarta, sexta e domingo. Uhum. Vou ver se na segunda ou na quarta eu consigo levar. Porque Eu vai voltar. Sábado começa a chover de novo, né? Aí não deve sei, cair a temperatura. não sei. Previsão diz que sim. É. Aí deve Eu, cair a eu levo lá Previsão para temperatura. para ela. isso mesmo. Tá bom. Ok. Então, Chegamos, voltando, Carlos. chegamos, desculpa. Não tem problema nenhum. Acontece. Da última vez fui eu. Todos nós temos problema de conexão. Mas o meu foi um vacilo meu mesmo. Eu esqueci de conectar na bateria e aí ele piscou a bateria. Não foi a internet, foi o abençoado note que apagou. Mas deu tempo de corrigir antes que perdesse a conexão. Não, Então beleza. tá. Tá valendo, Obrigada né? pelo espaço, viu, Carlos? É importante a gente falar, né? Porque a gente está sempre. As doenças, normalmente, elas acontecem quando a gente está mais cansado na vida mesmo, né? Sim, Tem quem nasce com a dificuldade, tem as crianças, a gente sabe que tem. Mas a maioria dos casos ainda são esses, porque tem uma série de coisas que acontecem. Às vezes a gente negligencia durante a juventude, e aí lá na frente colhe aquilo que plantou, que a gente já sabe que é assim, né? Nós sabemos que é assim. A gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou. E às vezes a gente dá aquelas vaciladas. Ah, sou jovem, posso ficar sem fazer isso, fazer aquilo. E vai ficando para depois. Aí quando vai ver, acontece de ter que demorar muito. Quanto mais a gente fica, né, mais intolerante aos atrasos da vida a gente fica. Sim. O que também é normal, porque a gente vai ficando cansado. Então, você imagina, que hora que você saiu, Marli? Que horas foram atendidos? eu saí 9 horas. Então, chegou a 1 para sair às 9, quer dizer, são 8 horas. Eu saí às 9 e cheguei às 10h25 da noite. Então, é cansativo. E isso tudo mina, porque vai ficando revoltado, vai cansando, é complicado. Por isso que é importante Faz entender muitos também esse outro anos, lado. né? Faz 8 anos que está assim, né? Nessa situação. E é por Então, isso que é assim, importante é entender o lado normal. dele também, né? É normal que esteja cansado, mas assim, a gente tem que entender o seguinte, que se a gente está passando por isso, Carlos, algum motivo tem que ter. De graça não é, Sim, sem dúvida. né? E já falei para vocês, não quero voltar com a mesma missão, não, vou cumprir essa aqui até o fim. Depois dele para a esquerda, eu para a direita.
Vamos fazer a prece do Vamos. item? Então, Vamos. lá. Meu Deus, de infinita bondade, dignai-vos abrandar a amargura da situação, aí ele coloca, né, de fulano, de alguém, né? Se assim for da vossa vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço assistência para as suas aflições. E, se no seu próprio benefício elas não podem ser diminuídas, fazei-lhe compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, o que lhe faria perder os benefícios e tornaria a sua situação futura ainda mais penosa. Revertei o meu pensamento para ele, e que assim eu possa ajudá-lo a sustentar a coragem necessária. É a forma que a gente tem, né? Uma das formas, como Kardec coloca, da gente fazer uma oração para aquele que está em aflição. Sim. Eu já marquei essa oração para me fazer ela toda noite também. Eu já estou fazendo, tenho que fazer duas. Esse capítulo tem bastante coisinha interessante para a gente. Não. Já estou fazendo uma, agora já vou fazer essa também. Muito bem. É isso, pessoal. Se não temos mais nada, Vamos ao livro dos Espíritos. Sim, vamos lá. É continuação sobre o suicídio, né? 948. Isso, correto. Vamos ver até onde a gente vai, né? Que é bem longa. É melhor a gente ir por partes, mas conversar bastante sobre isso, né? É um assunto bem Marcelo, esse importante. tema é um tema muito difícil. Sim, Então, quanto mais devagar a gente for, mais a gente poder falar dele, porque realmente é um tema que mexe muito comigo. sim, sim. É bem atual. É. Tá todo mundo, então, na 948, Lu, Eliane, Carlos, Sim. Marli. Ok. Então vamos lá. O suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a sua causa, pode, algumas vezes, diminuir seus rigores. Então, aquilo que a gente já vinha conversando lá na reunião passada, nunca se justifica o suicídio, nunca. Mas, a gente vai ver mais para frente, que existem algumas condições aí, né? 949. O suicídio é excusável quando tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou a família? Aquele que age assim não faz bem, mas ele o crê, e Deus lhe o tem em conta, porque é uma expiação que ele próprio se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas com isso não deixa de cometer uma falta. De resto, aboli os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, e não tereis mais desses suicídios. Aí tem uma observação de Kardec. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens que à de Deus, porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, e se tira os meios de as reparar durante a vida. Frequentemente, Deus é menos inexorável que os homens, perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. O suicídio não repara nada. Então, muito embora a intenção possa ser, vamos dizer assim, né? Muito embora a intenção possa ser boa, né?
é suicídio, de qualquer jeito. É lógico que a intenção ela vai ser sempre levada em consideração, mas sempre será um suicídio. Aquilo eu comentei na reunião passada sobre 1929, quando teve a quebra da Bolsa, né, de Nova York. Eu vou citar de novo, porque tem tudo a ver, e o Carlos e a Eliane não estavam, né? É a Grande Depressão, né? Isso, a Grande Depressão. Naquela época, né, o Rockefeller Center, que é um prédio lá de Nova York, tinha muitas pessoas milionárias, eles tinham escritório lá. Quando que houve a Grande Depressão, vários pularam pelas janelas, né, cometendo suicídio, porque haviam perdido tudo. Mas isso é devido às convenções da Terra, porque é orgulho, né? Você não aceita você ser milionário e de repente não ter nada. É por orgulho. Então você acha que se matando você vai ter uma vida, uma morte honrada. É o que eles pensavam. É o que ele quis dizer com relação a esses os abusos da sociedade e os preconceitos, né? É uma besteira, né? Porque se a gente parar para pensar, qual o problema de começar de novo? Começar do zero, né? E também a insubordinação a Deus, né? Porque você acha que você pode dar cabo de sua vida com uma solução para manter a sua honra. Mas muito errado isso, nada a ver, né? Muito pelo contrário, você se mostra extremamente orgulhoso, né? E egoísta. Diga, Carlos. Kardec fala aqui no comentário, né? Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus. É o que você está falando. O foco fica na terra, fica nos bens materiais, eu vou ter vergonha do vizinho, porque agora como é que eu faço? Eu não vou ter mais o carro do ano, não vou ter mais a casa que eu tenho. Então, o meu foco fica no aqui e no agora, mas não no aqui e no agora que tem que ser de desenvolvimento. Mas naquilo que eu deixo de ter, eu fico com vergonha. Sim, exatamente. Eu preciso entender que eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz. É inevitável. Se a minha ação foi má, as consequências não vão ser louvadas. Vão ser consequências ruins. Eu vou ter que plantei, colho. E Exatamente. o suicídio, ele também fala num dado momento aqui, é uma dupla falta. Se eu plantei, estou colhendo coisa ruim, estou nervoso, estou chateado, me mato, fiquei com duas. Então, é um erro a gente pensar dessa forma. Eu entendo que a maioria das pessoas não são espíritas, mas hoje nós temos no mundo como um todo muita gente acreditando em reencarnação. Não acreditando no espiritismo, ok, não é obrigado a ser espírita, mesmo porque a reencarnação não é do espiritismo. Já existia com outras religiões antes de Cristo. Então, mas ele não precisa acreditar, mas ele vem entender uma coisa. É uma lei divina. E como lei divina, nós vamos passar essa consequência. Então, ele acaba cometendo uma dupla falta que traz para ele consequências muito ruins. Sim. E traz consequências que depois eu posso não estar preparado para passar. E aí vocês vão orar pelo aflito. Ô, Carlos, e a pessoa que é espírita, ela tem conhecimento e mesmo assim ainda tenta o suicídio? Ela tem o conhecimento, porque você falou assim, muitas vezes não tem o conhecimento. E quem tem? Não, quem tem o conhecimento vai aplicando uma falta mais grave que o outro, né? Porque ele já sabe do que vai acontecer. Eu imagino que a dor deve ser muito grande mesmo para fazer isso, porque eu acho que nem raciocina. E nós precisamos entender uma outra coisa nisso tudo. Talvez até o Marcelo vai falar mais adiante nas perguntas. Muitas vezes,
aquele que comete o suicídio tem até um pouco da sua pena não agravada, porque ele está na loucura. Está diante Uhum. de uma situação de loucura. Então, independente da religião, se acredita ou não acredita em reencarnação, se ele está numa situação de loucura, ele está cometendo o suicídio não porque ele pensou, raciocinou, porque ele quer. É porque ele está numa situação já fora do domínio dele. É isso que eu penso, a dor deve ser muito Fora do grande. domínio dele, e aí também tem as atenuantes. Mas isso Sim. daí é aquela questão, né? Não somos nós que vamos julgar, não sou eu que vou julgar. Não, ele estava maluco. Não, isso aí, na própria momento dele, né, na consciência lá, na TV dele, ele vai falar assim, nossa, isso aqui eu não podia ter feito isso. Isso vai cair a ficha no momento dele. As pessoas têm que entender que não existe um tribunal lá em cima, né? Na Uhum. verdade, a própria pessoa se julga, né? Ela Exatamente. percebe o que ela cometeu de errado. E é É por isso aquela que, TV de plasma. sim, e é justamente por isso que nós é que escolhemos o que passar para corrigir essa falta. Né, É, Fernanda? eu troquei a fralda de uma menininha, lavei a primeira roupinha dela, ela pulou do 5º andar. Ela estava sofrendo abstinência por causa de drogas. De uma família boa, tudo, mas aconteceu. E ela pulou do 5º andar. E no momento que ela estava lá no hospital, a mãe, não acreditando que ela fosse desencarnar, disse para ela, fulana, quando você sarar, eu quero te dar um couro. Hum. Ela olhou para a mãe já quase moribunda. Que pena que eu não consegui. Foi as últimas palavras dela. Aí foram levar ela para fazer uma tomografia. Ela teve a parada e veio a óbito no corredor do hospital, antes de chegar na tomografia. Uhum. Então, eu fico sempre pensando nela, sabe? Foi um bebê que eu peguei no colo, eu que lavei a primeira roupinha dela para ela vestir no hospital, eu troquei muitas fraldas dela, eu fico pensando que droga é uma doença, né, gente? Ela estava bastante doente, estava tentando se recuperar. Eu sempre peço a Deus que tenha misericórdia, sabe? Mas é como diz, né? O tribunal é a consciência, né? Uma coisa que a gente não deve fazer jamais, e eu falei isso na reunião passada, é julgar. É. Ninguém Mas eu tenho. sabe o que Não, acontece com uma pessoa, né? E esse julgamento é a própria pessoa que vai fazer quando ela estiver desencarnada, né? Agora, e ela, nosso... Marcelo, ela estava muito adoecida, Uhum, porque ela foi internada numa clínica, ela tinha acabado de sair de uma clínica, então ela ainda estava na abstinência ainda, uhum, é. entendeu? E ela. Mas sei lá, Deus que sabe, né? Eu só oro para que Ele tenha misericórdia dela só. O que a gente tem que fazer é ajudar, jamais julgar. É, Ajudar, não, não. sem julgamento, né? Pela criancinha que eu conheci, é inesquecível. Imagino, eu imagino. Bom, prosseguindo, 950. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-lo, porque retarda sua entrada num mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Tem um filme, eu não sei se eu vou lembrar, não é um filme espírita. Ele é novo, inclusive. É um filme em que a história é mais ou menos isso. Um cientista
ele consegue provar a vida espiritual, né, que existe o mundo dos espíritos. E aí, como consequência disso, muitas pessoas começam a se matar, porque elas querem ir para o plano espiritual. Só que falta para eles a visão da realidade, né? Certo? Porque isso não é real. Você, tudo bem, se você se matar, você vai para o plano espiritual. Vai, mas em que condições? Com certeza muito piores do que é que você está aqui, né? Então, eu ainda quero assistir esse filme para ver exatamente o que acontece. Eu vou procurar o nome, vou colocar aqui para vocês. Certo, né? Mas né, nós como espíritas, nós temos que esclarecer que não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque, como ele fala no final aqui, ó, uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Quer dizer, Sim. se esse fosse o caminho, né, vou me matar, que eu vou chegar lá no lugar melhor, então, como é que o jogo não está certo? Sim. Mas eu Sim. entendo, assim, como você falou de não julgar, nós precisamos entender por que se pensa desse jeito. Vocês lembram de um quadro que tinha no Chico Anísio, que era daquele pastor que juntava o dinheiro do pessoal, e foi numa época que tinha um Jim cara, Jones. ele mesmo. Mas assim, o nome dele é Jim Jones, mas aí no Chico Anísio é Tim Jones. Exatamente, tem que mudar um pouco. Por quê? Porque o cara conseguiu desenvolver de uma certa forma habilidade que as pessoas se matavam na seita dele. Sim. Então, Ele quer levou dizer, 900 pessoas ao suicídio. então, olha como ele conseguia fazer a coisa andar. Agora, os que se mataram são culpados, não vamos tirar. E quem induziu? Olha o tamanho da culpa que esse cara está admitindo para ele. Uhum. E esses que Ele foram porque não tinham conhecimento, porque foram induzidos a falsos cristos e falsos profetas. Sim, sim. Ele tinha um magnetismo muito forte, Carlos, de induzir jovem, porque a maioria ali era jovens, né? Esses jovens, inclusive, abandonaram famílias para poder estar nessa seita, né? Uhum. E então, assim, a indução foi. Manipulou bem, conseguiu Exatamente. manipular bem. Pois é. Mas cada um seu quinhão, né? Isso. É. Bom, prosseguindo. 951. O sacrifício de sua vida não é meritório algumas vezes, quando tem por objetivo salvar a de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes. Isso é sublime, conforme a intenção, e o sacrifício de sua vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil, e não pode vê-lo com prazer se é deslustrado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o realiza tem, algumas vezes, uma segunda intenção, que ele diminui o valor aos olhos de Deus. Aí tem uma observação de Kardec. Todo sacrifício feito às custas de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, a vida sendo o bem terrestre ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado, ele faz um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil que sua morte. Teve um caso há um tempo atrás de uma enchente, acho que foi em São Paulo, em que um homem ele foi tentar salvar uma mulher, eu acho, se não me engano, uma senhora. Só que no fim, os dois morreram.
isso não, ele não vai ser culpável, né? Porque ele não queria morrer, muito pelo contrário, ele queria salvar a vida dela. Não conseguiu, infelizmente. Então, nesse tipo de situação, sempre vale a intenção, né? Só que Kardec fala assim, muito sabiamente, o seguinte: será que eu vivo não poderia, não nessa situação da enchente, Sim. outra situação. Será que eu vivo, eu não vou ser mais útil do que se eu me oferecer em sacrifício para salvar alguém? Então, a gente precisa sempre considerar mais importante a vida. Sempre a vida. Nunca a morte. Né? Porque a Terra é a nossa escola. Né? Onde a gente vai fazer a prova. Não a morte. Não o plano espiritual. O plano espiritual a gente prepara, né? É a escola, na verdade eu falei o contrário, é a escola onde a gente se prepara para fazer a prova aqui na Terra. Então, a gente tem sempre que considerar a vida, né? Certo? Acredito eu, Marcelo, que ele era um motorista de aplicativo, né? Eu não lembro, mas pode ser. Ele era um motorista de aplicativo. Acredito eu que ele se sentiu responsável por ela, sabe? Por ela ser passageira dele, né? Então, assim, voltando à velha história, né? Vamos aguardar em Deus, né? Uhum. Ele tomou essa decisão, tenho certeza que ele tomou essa decisão pensando em ajudar. Até porque é a passageira dele, e ele tentar ajudá-la, né? Se sentir um pouco responsável por ela, mas a Deus pertence, né? Qualquer coisa. Sim, sim. Mas eu queria lembrar você que acho que entrou aí a questão da responsabilidade. Sim, com certeza. Mas Com será certeza. que ele não tinha, mas será que ele não tinha que passar por isso também? Então, Às é vezes difícil saber, né? às vezes era para os dois desencarnar. Pode ser? Pode ser. Que você fala que já vem no plano, né? É, porque quando não é para ir, não vai mesmo. É isso aí. Porque Pode ser, Lu. a gente vê num acidente, nossa, morre todo mundo e fica um. Qual a explicação, né? Então É eu igual o penso, avião de Chapecó, né? Igual o avião de Chapecó, morreu todo mundo, ficou um ou dois, não sei, morreu 2 anos depois. É, pode ter explicação, né? Às vezes era para ele passar por isso também. sim. É como o acidente do meu filho. Eles não sofreram nada, mas o E o carro carro acabou, ficou, né? acabou o carro. Ou Então, seja, não era a hora deles, não era a hora dele. né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, prossigamos, não? Sim. 952. O homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabe dever apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade, e além disso, o esquecimento de Deus. 952A. É mais ou menos culpado aquele que tira a vida, que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. No que o faz instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Essa segunda parte é o que o Carlos falou, né? O que ele fala aqui, ó. As penas são proporcionais à consciência que se tem. Então, quando a pessoa está daquele jeito, né?
com a ausência de droga, ou, né, numa situação em que a pessoa está completamente fora de si, ela é menos culpável, né? Do que aquele primeiro caso que ele fala, de quando a pessoa sabe, por exemplo, a pessoa sabe que beber álcool, ou usar droga, ou fumar, é ruim para a saúde. Se ela continua, ela sabe que pode fazer mal. É suicídio, né? É suicídio. Porque você sabe, ou alguma coisa, sei lá, você vive correndo com o carro, né? Você sabe que é perigoso, você está colocando a sua vida e a vida de outro em perigo. Aí você morre de acidente. Você é culpável, é suicídio. Você sabe que não deveria fazer isso. Né? Então, muito interessante isso, porque é tudo relacionado à consciência da pessoa, né? Certo? Gente, Certíssimo. eu não sei se vocês concordam, mas eu vou parar aqui para a terceira parte, tá? Então, para a próxima... 953 na semana que vem? Isso, semana que vem é a 953, isso. Deixa eu anotar aqui no meu livrinho, que é o dia que nós vamos visitar os nossos amigos, né? Isso. Muito bem. Prontinho. Alguém tem algum comentário a mais para fazer? Não quero me suicidar mais, não. É, verdade. Não é bom. Não é bom, não. Eu sempre Embora, peço... embora acho que eu vou para Quiro, mas eu pretendo ir lá ajudar as pessoas. Eu sempre peço a Deus para me dar força para eu, quando passar pela minha aprovação, me dar força para eu ter coragem de enfrentar de pé e cabeça erguida. Porque se eu conseguir fazer isso, aí é uma vitória, né, gente? Não é verdade? Exatamente, Marcelo. É. Eu Então tô, vamos lá. É? continuo na minha luta aqui, Sim. para dias melhores, se Deus quiser. Com certeza, tudo passa. Então vamos lá, agora é com a Marli, né, Marli? É com todos nós, né? Então vamos serenando os nossos corações, vamos limpando nossas mentes, os problemas exteriores, pensar no bem maior, nos conectar com todo o bem, agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos no nome dEle, agradecer a Jesus pelos ensinamentos, por esse evangelho que nos guia, nos orienta, e sempre com o propósito de fazer com que sejamos melhores do que ontem. Vamos pedir a Jesus para ser tocados por suas mãos, para que Ele nos auxilie, que nossas preces possam atravessar todas as barreiras das nossas imperfeições e chegar no lugar que ela precisa chegar. Que Jesus perdoe nossas faltas e aprecie nossa prece feita de coração. Agradecer aos benfeitores espirituais aqui presentes, a todos os mensageiros de luz, aqueles com tarefas evangélicas na transformação do mundo. Vamos pedindo a eles que harmonize nosso ambiente, nosso lar, nossa casa, e harmonize os nossos corações, para que nós possamos nos conectar sempre com o bem. Vamos agradecer nossos mentores individuais, aqueles que caminham conosco desde o início de nossa jornada. Nossa sincera gratidão a todos eles.
a todos os nossos mentores, né? Agradecer também ao mentor do grupo, Francisco de Assis, pedindo proteção, para que sejamos mais unidos, para que possamos estarmos sempre juntos em prol do bem. E agora nós vamos às vibrações. Vamos vibrando pelo planeta Terra, nosso lar, e por todas as moradas de nosso Pai. Por todos os países em conflito. E nós vamos entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Oremos por Portugal, onde está nossa irmã Conceição, que o auxílio espiritual possa chegar até ela e seus familiares, levando acalento, tranquilidade, paz e saúde. Não esquecemos dos nossos irmãos da Venezuela, que passa por momentos difíceis. Que a espiritualidade amiga possa abrandar o coração, confortar o coração daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Que a ajuda humanitária possa chegar até eles, que eles possam se reconstruir. Oramos pelo nosso país, o Brasil, e por todos os seus estados, que seus governantes possam ter discernimento nas suas tomadas de decisões, e que essas tomadas de decisões possam sempre ser a favor dos menos favorecidos. Vibremos por nossas crianças, sejam elas abrigadas ou não, bem como aquelas que vivem em lares disfuncionais, sem proteção, que elas possam receber proteção dos mensageiros de luz. Vibramos pelas escolas, pelos seus docentes, alunos, funcionários, que possam receber também o melhor de nossas energias e compreender a essência de seu trabalho. Vibramos por aqueles cuja saúde está debilitada, por aqueles que estão hospitalizados, que a Irmandade Médica e Espiritual possa levar consolo, esperança, que eles possam ser assistidos nas dores espirituais, nas dores físicas e nas dores morais. Vibramos pelos profissionais da saúde como um todo, que tenham empatia, resiliência, humanização, para aqueles que tanto dependem dos seus cuidados, para os acompanhantes, que os bons espíritos estejam presentes quando o desânimo e o cansaço abater, que eles possam receber bálsamos com fluidos de energia que possa tranquilizá-los e trazer paz e harmonia. Que nossas energias possam chegar a todas aquelas pessoas que estão tristes, deprimidas, com pensamentos contrários à lei divina, que possam buscar ajuda no campo da ciência humana, compreender e receber da espiritualidade intuição para se fortalecer nas verdades pregadas pelo Mestre Jesus. Vibramos por todos os idosos, abrigados ou não, por aqueles que têm apoio familiar e por aqueles cuja solidão é sua companhia. Que a esperança e o nosso amor em forma de energia possa acolhê-los com a permissão de Deus. Vibramos também por todas aquelas pessoas que estão em situação de rua, que têm um abrigo, consolo material, espiritual. Vibramos por todos que estão em cárcere privado, mesmo aqueles que estão em cárcere de si mesmo, que eles possam despertar para uma reforma íntima, buscando elevar-se na sua evolução,
bem como vibramos também aos trabalhadores do sistema prisional, para que tenham proteção dos seus mentores, e compadecer, compreender a essência do motivo do seu trabalho naquele lugar. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que nos afaste do orgulho, do egoísmo, nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos encarnados e desencarnados. Pedimos a eles que nos perdoem por nossas dívidas e vamos também buscando perdão. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. E onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança, resignação e muita fé para que dias melhores possam acontecer. Todo o nosso amor, todo o nosso carinho, nosso respeito aos nossos irmãos desencarnados. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos também à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico e espiritual, se for a vontade do Pai. Deixamos aqui em aberto uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Pedimos também à espiritualidade que abençoe aqueles que não puderam participar da reunião no dia de hoje, que cada um deles receba também tudo que for de bom para essa semana. E que nossa semana possa ser de paz, de luz, de tranquilidade. Que nós possamos nos acalmar, nos tranquilizar, para compreender melhor a essência do Mestre Jesus. Que assim seja. Gratidão. Assim seja. E assim, continuando as nossas vibrações de amor e carinho, vamos vibrando para os nossos irmãos, e que o plano espiritual auxilia os nossos irmãos aonde for mais necessário, e conforte as suas dores físicas e emocionais. Nossos irmãos Adelino Ottenkemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngulo, Conceição Oliveira, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, Cremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Zoldan, Juliana Borzani, Lara Vitória, Keber Félix Rovani, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira Biré, Maria Ângela Zanetti Rossi, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Neide Goulart, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão, de Andrade, Silvio Romualdo, Shirley Silva, Sueli Rapel, Tami Mofa e William Abinagir. Mais uma vez, que o plano espiritual auxilie os nossos irmãos onde for mais necessário. Que assim seja. E assim,
Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, aos mentores individual de cada um de nós, que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações e que tenhamos uma semana abençoada e que coloquemos em prática tudo que aprendemos, com amor e dedicação. Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bem. Todos bem? Graças a Deus. Joia. Antes da gente encerrar, eu gostaria de falar duas coisas. Lu, depois você dá uma olhada na Dona Maria Zanata Rossi. Eu acho que parece que ela está na lista dos desencarnados. Nossa. Depois você dá uma olhadinha, tá? Eu acho que o Marcelo retificou a lista. E é justamente por isso que eu não quis fazer, que a minha está desatualizada. É porque eu não estou achando aqui. Depois você dá uma olhadinha na lista do Marcelo. Outra coisa, Eliane, como está seu João? Tá bem, está se recuperando. É devagarzinho, passinhos pequenos. Sim. Mas está muito bem. Então tá bom. Devagar e sempre. Graças a Deus. Era para mim ter perguntado outro dia e eu acabei me dispersando por aqui. Tá, já está ficando em pé, já está conseguindo colocar dor, ficar em pé, fazendo fisioterapia, dando aqueles passinhos, né? Devagar que eu coloquei lá, mas é o principal. É uma evolução, né? Já é uma vitória para ele. Com certeza. É uma cirurgia bem delicada. Sim, bastante. Então tá. Marcelo, uma boa noite. Lu, uma boa noite. Pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Eliane. Boa semana. Dona Clara, um beijo. Ei, amanhã obrigada, Lu, por tudo. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.